Olá, seja muito bem-vindo ao canal V Verso Vivo. Abra a sua Bíblia comigo. Você já se sentiu afundado no meio das tempestades da vida? O capítulo 6 do Evangelho de João nos traz uma cena extraordinária. Jesus caminhando sobre as águas. Mais do que um milagre impressionante, esse relato é um convite profundo para refletirmos sobre a fé, medo e a revelação de quem Jesus realmente é. Hoje, vamos mergulhar nessa passagem e descobrir como ela pode transformar a maneira como enfrentamos nossos maiores desafios. Leitura de hoje: O caminhar sobre as águas, fé, medo e revelação. O relato do caminhar de Jesus sobre as águas se apresenta como uma das cenas mais carregadas de simbolismo e emoção do Evangelho, revelando camadas profundas da experiência humana diante do divino. Jesus, após multiplicar os pães e alimentar a multidão, retira-se para orar, um gesto que revela sua profunda comunhão com o Pai e a necessidade humana, mesmo da divindade, de busca constante por intimidade espiritual. Esse momento de solidão do Mestre contrasta com a turbulência do lago, um espelho da vida, onde tempestades internas e externas se entrelaçam, testando nossa fé e coragem. Os discípulos, enfrentando o mar revolto, simbolizam todos nós diante das tempestades da vida. Momentos em que o medo, a dúvida e a sensação de abandono ameaçam dominar o coração. A decisão de Jesus de caminhar sobre as águas para encontrar os seus discípulos quebra as leis naturais e traz à tona o poder soberano de Deus sobre o caos. Essa cena nos convida a refletir sobre como reagimos diante do inesperado e do desconhecido. Somos chamados a sair da zona de conforto, a enfrentar os medos que nos paralisam e a confiar na presença constante daquele que caminha conosco, mesmo nas horas mais sombrias. Há uma dimensão profundamente tocante nesta passagem. Jesus se aproxima, não para repreender, mas para fortalecer, para dizer que não devemos temer, pois ele é a paz no meio da tempestade. O convite para que Pedro também caminhe sobre as águas é um chamado ao exercício da fé ativa, da coragem para dar passos quando as circunstâncias parecem impossíveis. Porém, o medo e a dúvida rapidamente tomam conta de Pedro, fazendo-o afundar. Essa experiência humana de oscilar entre a fé e o medo é compreensível e ressoa na jornada espiritual de cada crente. O chamado é para que, mesmo quando vacilamos, clamemos por socorro, pois Jesus é o Salvador que nos segura e levanta. Na narrativa que nós acabamos de ver, está sendo revelado para nós a tensão entre o desejo de acreditar e as limitações do nosso ser. O medo não é apenas um obstáculo, mas uma expressão legítima da nossa fragilidade diante do mistério divino e da vida. Jesus, ao estender a mão para salvar Pedro, revela que a graça está sempre pronta para alcançar o coração vacilante. Isso nos leva a uma reflexão sobre a misericórdia de Deus, que não espera a perfeição, mas acompanha nosso processo de crescimento e cura. A experiência de Pedro nos mostra que a fé verdadeira não é ausência de medo, mas a decisão de continuar confiando apesar dele. Sob um olhar mais prático e espiritual, o texto nos desafia a identificar quais são as águas turbulentas que nos impedem de caminhar com confiança. São as dúvidas, os julgamentos, as pressões externas ou as feridas internas que nos fazem hesitar? Quem sabe quais são? O convite de Jesus é para que elevemos o olhar para Ele, que é a luz que dissipa as trevas e o equilíbrio em meio à instabilidade. A caminhada sobre as águas torna-se, então, uma metáfora poderosa para a vida cristã. Um caminhar que exige coragem, foco e dependência plena daquele que é o Senhor da vida e da história.
Este episódio ainda nos conduz a uma percepção profunda do amor pastoral de Jesus. Esse amor que não abandona os seus seguidores em suas lutas, mas os encontra na precariedade e os sustenta com ternura e poder. Para nós, como leitores, é uma chamada a viver uma fé dinâmica, que não se contenta com a passividade, mas que se arrisca na esperança e na confiança, mesmo quando as forças parecem faltar. O ato de caminhar sobre as águas é a expressão máxima da entrega e do abandono à vontade divina, um convite para que cada um de nós experimente essa liberdade que só o Espírito concede. Ao final dessa leitura, permanece a certeza de que o caminho da fé é marcado por desafios reais, mas também por uma presença inabalável. Jesus é o protagonista desta narrativa que ultrapassa os séculos e chega viva a nós, convidando você e eu a transformar nossas angústias em oportunidade de crescimento e renovação. Que possamos aprender com Pedro e os discípulos a olhar para além das tempestades, confiando no Deus que caminha conosco, que estende a mão para salvar e que nunca nos deixa sozinhos na travessia da vida. Assim como Pedro, muitas vezes vacilamos entre a fé e o medo, mas a boa notícia é que Jesus sempre estende a mão para nos levantar. Caminhar sobre as águas é confiar naquele que tem poder sobre o caos e que nunca nos abandona em meio às tempestades. Que essa reflexão nos leve a olhar além das ondas, fixando os olhos em Jesus, nossa paz e esperança. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, deixe o like e se inscreva para que continuemos caminhando juntos na palavra.